Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tenho um convidado super especial, é o Marcelo Mesquita, que é sócio da Leblon Equities, uma importante gestora de investimentos, e também é conselheiro da Petrobras. Tudo bom, Marcelo? Tudo, e você, Thiago? Obrigado aí pelo convite. Beleza, Marcelo. Queria dar um espaço aqui para você se apresentar assim rapidamente para quem não te conhece. Eu sou gestor aqui da Leblon, a gente tem fundos de ação, né, fundos de previdência, fundos de small caps, focados aqui em Brasil. Estou aqui há 7 anos no conselho da Petrobras, eleito pelos investidores minoritários da empresa, tentando aí melhorar a empresa e proteger a empresa aí das influências políticas aí que são sempre difíceis aí no Brasil, né? As estatais no Brasil têm um histórico de serem tratadas como braços do governo e não como empresas como deveriam ser, dado que tem investidores como sócios do negócio, né? Muito diferente uma estatal onde o governo é dono 100% do negócio para uma estatal onde o governo tem sócios e se comprometeu com investidores a ter um negócio, quer dizer, que busca lucro, que busca resultados. É lógico que levando em conta a ética, levando em conta princípios de governança e tudo, quer dizer, não é o lucro pelo lucro apenas, é um lucro que tem que fazer bem à sociedade, mas tem que dar lucro. Tem que existir para ser eficiente, para ter custo baixo, e é difícil, não tem essa cultura no Brasil e a gente tenta aí nesses anos aí trazer isso aí para a empresa. O Marcelo é, para mim, o conselheiro, um dos conselheiros mais importantes da história da empresa. Ele tem uma abordagem bastante aguerrida em prol, não só dos acionistas minoritários que ele representa, mas como o povo brasileiro todo, que é acionista direto e indireto da Petrobras. Marcelo, na última semana, nos últimos dias, a Petrobras ela fez uma convocação, né, que sugeria algumas mudanças relevantes no estatuto da empresa, e eu vi uma matéria recente a respeito do seu posicionamento a respeito desses itens. Eu gostaria de passar a palavra para você para primeiro falar o que tinha nesses itens e o seu posicionamento, que eu gostei bastante. Ok, o estatuto da empresa, todas as empresas, é a constituição da empresa, quer dizer, é a lei que rege a própria empresa, né? E esse estatuto da Petrobras ele foi redesenhado e arrumado e muito feito depois dos acordos com o Departamento de Justiça americano, quando teve a class action nos Estados Unidos, Lava Jato, todo aquele problema de governança que teve na empresa, de má gestão, de roubo e tudo mais. Então foi um processo de vários anos de arrumação. E um dos grandes avanços do Brasil, o Estatuto da Petrobras, que ele hoje tentou arrumar a governança da empresa para não ter roubalheira, para ter eficiência, para ter uma empresa eficiente que gere dividendo para o país, lucro para o país, é a lei das estatais, que também foi um outro avanço institucional muito relevante que foi feito no Brasil. E as duas coisas elas têm que se combinar, quer dizer, a empresa, você tem a lei das estatais, que obviamente é uma lei, ela é superveniente, ela é mais forte, ela está acima do estatuto da empresa, mas as empresas elas podem definir padrões mais rígidos do que a lei, se ela quiser, se os acionistas quiserem. E foi o que foi feito ao longo desses anos. A Petrobras ela tentou ser mais restrita ainda, em função do histórico de problemas que houveram no passado. Então, quando você chega hoje e tenta mexer no estatuto, é muito ruim, porque sinaliza que você quer voltar ao passado, você quer retroceder, você quer afrouxar essas regras que dizem, por exemplo, que você não deve ter gestores, diretores, conselheiros na empresa que sejam políticos, que sejam ministros de Estado, que sejam pessoas de Brasília que, no fundo, têm uma agenda política e não uma agenda só de defender a empresa, né? E isso está tentado na lei das estatais, mas na Petrobras ela é mais estrita. Então, tem, por exemplo, um comitê de elegibilidade hoje na empresa que analisa se os currículos das pessoas que vão ser diretores, gerentes executivos, conselheiros da empresa, conselheiros fiscais,
se são pessoas que têm um currículo compatível com a importância desses cargos, né? Antigamente você botava quem você quisesse, quer dizer, o presidente da República mandava lá qualquer nome e tinha que botar. Não é assim hoje, isso é um avanço institucional. Isso não é uma coisa ideológica, não deveria ser uma coisa ideológica. É uma pena que o Brasil não se desenvolve porque a gente não consegue criar uma unidade nacional num pensamento mínimo de coisas básicas que não são de direita ou de esquerda, de A ou B, são coisas que são um avanço institucional para o país, é uma coisa republicana. Quer dizer, a empresa é do país, a empresa ela tem que dar lucro, ela tem que ser eficiente, ela tem que tirar o petróleo do chão rápido, antes que ninguém mais queira petróleo, porque o mundo está mudando. Então, é uma riqueza, uma empresa valiosa e rica, mas ela tem pouco tempo, dada o avanço aí do mundo, da sociedade. Então, quando você fica querendo botar o amigo, botar o compadre, botar o companheiro político na empresa, ela não vai agir com eficiência, ela não vai fazer para o país o que o país precisa e vamos continuar um país pobre. Então, é uma pena, né, que se queira mexer no que está arrumado, né? Eu entendo que quando você tem mudanças de governo, que um governo quer privatizar mais, outro governo quer privatizar menos, um quer investir mais em eólica, em coisas de transição energética, o outro tem uma visão diferente do mundo, de que o setor privado pode fazer isso, mas ninguém pode fazer petróleo a 2.000, 3.000 metros de profundidade, então tem que ter foco. Então eu entendo que diferentes governos vão ter diferentes estratégias de investimento para a empresa, mas que todos têm que querer honestidade, que todos têm que querer gente competente na empresa, que todos querem que a empresa dê resultado para o país. Isso deveria ser um consenso, não deveria ser razão de polêmica, nem deveria ser razão de briga na sociedade, né? Então, a gente tem um país pobre que precisa de dinheiro para botar em educação e escola, e tem gente que questiona a empresa está pagando muito dividendo. O dividendo que a Petrobras paga, ele vai para os cofres públicos para abater a dívida pública e derrubar a Selic, que é fazer o juro mais baixo, ou ele vai para investimento em saúde, educação, estradas, o que seja. Então, não é um dinheiro dado para o mercado, dado para investidor rico, não é nada disso. Inclusive, a parte privada dos acionistas da Petrobras, a grande maioria são fundos de pensão. São fundos de pensão de estatais, inclusive do Banco do Brasil, da própria Petrobras, da Caixa Econômica, de empresas privadas. Então, pagar dividendo não é ruim para o governo, justo pelo contrário, né? E a gente deu uma desviada aqui do assunto, desculpe, mas, no fundo, mexer no estatuto para tentar flexibilizar o tipo de pessoa que pode participar da gestão da Petrobras é muito ruim. Por isso que as ações caíram muito. Mesmo que você não tenha imposto nomes ruins ainda, muito pelo contrário, mas isso abre uma porta para que isso venha acontecer no futuro. Então, é uma sinalização muito ruim de que você está preocupado com um assunto que estava resolvido, estava enterrado, estava ultrapassado, estava superado, e de repente se volta a querer mexer nessas coisas, tendo tantas outras aí que a gente tem que tentar resolver. E como é que está a situação agora dessa Assembleia? Olha, eu não sei, mas provavelmente o governo tem a maioria dos votos. Então o governo, se ele quiser, ele vai tratorar o mercado, ele vai tratorar os investidores privados da Petrobras. Existe gente que questiona até se o governo, como isso é uma modificação em causa própria, se isso poderia acontecer com o voto do governo. É até uma questão polêmica também, até do ponto de vista jurídico, na CVM e tal. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o governo terá a maioria e aprovará as mudanças à revelia das ações estarem caindo e do mercado estar questionando, e que isso é uma coisa muito ruim para o país. Mas eu acho que a esperança é a última que morre. Eu gostaria muito de que o impacto negativo político que teve essa tentativa de mudança que faça com que as pessoas no governo reflitam e vejam que estão flertando com um desastre, voltem atrás e não façam a modificação.
Até porque o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul, comentou hoje no LinkedIn dele, não sei se foi no Twitter, Instagram, onde foi, que as pessoas não deveriam se preocupar porque essa mudança não tinha impacto nenhum, porque só estava adaptando o estatuto para a lei das estatais. Bom, se isso é verdade, não tem impacto nenhum, então não precisa fazer mudança nenhuma, né? Se uma coisa é inócua e não vai ter impacto nenhum e faz a ação cair 10%, é melhor não fazer. Então eu acho que eles poderiam voltar atrás. Agora, por que eu acho que está errada essa visão de que não tem impacto nenhum? Tem. Por quê? Porque ao deixar o estatuto igual à lei das estatais, a lei das estatais está sendo questionada no Supremo. E o Lewandowski deu uma decisão monocrática, uma liminar, dizendo que alguns tipos de pessoas não poderiam ser cerceadas pela lei das estatais de participar da gestão de estatais, né? Então, ao modificar o estatuto e não ser claro esse tipo de pessoa que não pode, você, no fundo, abre a porta para que algumas pessoas possam argumentar de que não, tem uma liminar dizendo que pode, então por isso que fulano e beltrano estão sendo indicados aqui para trabalhar aqui na empresa. Então por isso que não é tão inócuo assim, por isso que não é tão irrelevante assim. E é tão importante, por isso que a ação caiu tanto. Inclusive, a lei das estatais ela foi modificada no Congresso, foi para o Senado e está lá on hold, né? Ainda não foi votada algumas modificações. Então, a própria lei, né, pode eventualmente mudar. Então, é importante que tenha salvaguardas extras, né? Tenha um bote salva-vidas ali para proteger o investidor. E o próprio Estatuto da Empresa era uma dessas retaguardas de proteção e que o atual governo, por algum motivo, está querendo tirar. É isso, né? Marcelo, além disso tudo que você falou, tem também uma questão do dividendo que está potencialmente sendo modificada. Quer explicar um pouquinho também disso daí? É o seguinte, porque as empresas, na contabilidade, é uma questão meio técnica, quando você apura o resultado ou o lucro da empresa, você tem que destinar esse lucro para alguma coisa. Ou você paga o dividendo, quer dizer, joga o dinheiro para fora da empresa e vai para os donos da empresa via dividendo, ou você mantém esse dinheiro dentro da empresa. Para manter o dinheiro dentro da empresa, você tem que explicar pela lei aonde que você vai, por que você está ficando com o dinheiro na empresa e o que você vai fazer com ele. Normalmente é uma reserva de investimento. Quer dizer, você deixa o dinheiro ali porque você vai usar ele para investir, né? Ou você fica dentro da empresa para matar a dívida, né? Agora, ficar dentro da empresa por ficar dentro da empresa, acumulando à toa o dinheiro ali, não é muito comum e não é muito normal, a menos que, entendeu? Então, essa é a questão. E aí, o que vinha acontecendo? Nos trimestres anteriores, a Petrobras está dando um lucro muito grande, porque o petróleo está muito alto. Então, ela está lucrando mais do que o normal nos últimos tempos, o que é muito bom para o país, porque recebe esse dinheiro. Tem uma política de dividendo mínimo, que diz que hoje ela foi mudada e hoje é 45% do lucro, o mercado e os investidores e o governo já sabem que será distribuído em dividendos. Só que ela está lucrando muito, e aí ela já está investindo muito, e já tem uma dívida que está controlada, que está baixa. A dívida da empresa era 120, 130 bilhões de dólares. Hoje ela está menos de 60, 50 e poucos. Então ela já está baixa, não precisa mais reduzir a dívida. O investimento já é alto e já está sendo feito. E mesmo assim está sobrando dinheiro. Aí o que eles querem fazer é criar uma reserva para guardar esse dinheiro em vez de distribuir. O que é muito ruim, porque o país está precisando de dinheiro. Então, se o país tem que distribuir o dinheiro, para que vai ficar dentro da Petrobras? Para alguém na Petrobras usar o dinheiro? Para quê? Como? Já está investindo e não precisa. O plano de investimento que faz sentido, que é aprovado pelo Conselho, que tem pé e tem cabeça em coisas que dão retorno razoável, ele já está sendo feito. A dívida já está baixa. O que sobra vai para o país, vai para os acionistas, vai para os pensionistas, e é isso que tem que fazer. Só que não querem guardar, mas querem para quê? Aí o mercado fica
ressabiado, fica nervoso. Por que vai segurar o dinheiro que tinha que vir para mim? E aí a ação cai, e não é uma coisa normal. Também, mas não precisa ter esse dinheiro aí, qual é o contra-argumento da gestão da empresa? Vai ficar nesse reserva aqui especial, e depois no futuro a gente vai pagar em dividendo. Mas se vai pagar no futuro, por que não paga hoje? Né? As pessoas, o custo do dinheiro na mão das pessoas ele é melhor do que na mão da empresa aplicada a Selic. A mesma coisa o governo também precisa para fazer coisas de investimentos sociais e tal. Então, não é uma boa prática, não é uma coisa normal, não é bom. E se também não tem impacto nenhum e vai pagar o dividendo, ou paga logo, ou não cria reserva, continua como era antes, sobrou, pagou. Lembrando que o quadro atual fiscal do Brasil, ele tem se deteriorado, né? A gente veio de um ano de superávit no passado. Aliás, o superávit do ano passado só foi possível por conta dos dividendos das estatais, né? Os dividendos das estatais foi mais ou menos o suficiente para pagar os aumentos do Bolsa Família, né? No passado tinha até outro nome. Então, o dividendo de estatal não é uma coisa que se paga o acionista e some, né? Isso pode ser usado e deve ser usado para programas sociais, né? E obviamente que tem que ser mensurado o impacto de cada programa. Tem programa que tem impacto melhor, tem programa que tem impacto pior, mas se a gente for ver as principais economias do mundo, elas vivem hoje, ou pelo menos grande parte das boas economias do mundo, aquelas que têm renda per capita muito alta, vivem de dividendo de estatal de petróleo. Podemos citar aqui o Catar, podemos citar aqui os Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, que tem crescido bastante a sua renda per capita. Então, eu não vejo nenhum problema de você ter uma estatal bem administrada, que pague dividendo para os seus acionistas, inclusive para o governo federal, e daí o governo federal faz as benesses e faz os programas sociais que a sociedade julgar mais adequado. No momento atual, que falta dinheiro para o governo, né? O déficit está aí, está enorme, vai passar de 100 bilhões de reais esse ano, vindo de um superávit, o dividendo faz diferença. Ano passado fez diferença e esse ano que está dando uma reduzida, está fazendo uma diferença maior ainda. E só para terminar, Marcelo, alguém pode falar, mas a empresa não deveria investir? Ela já tem um programa hoje de investimento de quase 80 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. E nesse momento, esse plano de investimento está sendo revisado para os próximos 5, né? Todo ano ele é revisado, você tira o ano que passou e coloca mais um ano, e a atual gestão está refazendo esse plano, e eu não posso dizer o valor ainda, porque não é um fato ainda decidido, resolvido e publicado, mas ele certamente será bem maior do que o investimento dos planos anteriores dos últimos anos. Então, mesmo assim, mesmo com um plano de investimento bem maior, ainda assim está sobrando dinheiro para pagar dividendo, o que é muito bom para o país. Então, a gente devia estar feliz e não estar criando problema com essa questão. Tem aquele argumento, mas os investidores estão lucrando. Bom, os investidores internacionais, eles são só uma parte dos acionistas, né? O maior acionista, ele é o governo brasileiro, e o pré-sal, que hoje é cerca de 80% da produção de petróleo da Petrobras, ele foi financiado lá atrás, né? Em 2010, teve uma grande emissão de ações da Petrobras, que era justamente para poder fazer este investimento. Então, no mundo dos negócios, é importante que você seja coerente. Na hora que você vai levantar capital dos investidores, você, obviamente, tem que prometer algum tipo de retorno. Você tem que criar uma expectativa de retorno, porque se você fala que não, pega aí, me dá seu dinheiro aí que eu vou investir, depois vou vender de graça a gasolina, daí ele não bota dinheiro, ninguém vai investir no negócio para tomar prejuízo. Como se criou essa expectativa nos investidores ao longo do tempo, inclusive numa emissão lá em 2010 para financiar o pré-sal, é importante que se retorne o capital para o investidor. Porque pode ser que no futuro você precise do investidor novamente, né? Tem aí uma série de investimentos, como o Marcelo falou, se fala de uma nova fronteira, não é segredo para ninguém, que é a margem equatorial.
é possível que em algum momento a empresa precise buscar investidores não só para ação, mas para dívida, né? A Petrobras está no mercado de dívida quase todo mês ali, quase todo trimestre tem alguma coisa acontecendo no mercado de dívida. Uma empresa que tem um endividamento compatível com o seu balanço, mas que é relevante. Então ela precisa constantemente acessar o mercado. Então é muito importante que você seja coerente ao longo do tempo com os seus investidores. Certo, Marcelo? É isso aí. Só um comentário adicional, quer dizer, eu acho que assim, hoje em dia a palavra sustentabilidade ela está muito na moda e faz todo sentido que esteja, porque tudo tem que ser sustentável para ser bom, né? E a maior indicador de sustentabilidade de um negócio, de uma empresa, é o lucro. Empresa que não dá lucro, ela não é sustentável, né? Então, tem que mudar essa cultura, principalmente no Brasil, de achar que lucro é um sinal de espoliação das pessoas. Não é. Lucro é sinal de boa gestão, é sinal de sustentabilidade, é sinal de que o negócio está sendo bom, bem tocado, criando valor para a sociedade, criando valor para os clientes da empresa que estão comprando o produto que ela produz, por isso que ela dá lucro, né? Toda empresa que dá lucro tem clientes felizes e está realizando a sua função social, que é dar o serviço que alguém quer comprar. E a Petrobras está fazendo isso, está dando lucro, e isso é um bom sinal. Quando ela não dá lucro, é que tem alguma coisa errada. E eu não sei por que isso é um debate no Brasil. Como é que alguém pode achar que a Petrobras não dar lucro e não dar dividendo é bom para alguém? Tem que perguntar, é bom para quem? Né? É bom não para a sociedade que participa da empresa via ações que ela tem da empresa, que a União tem da empresa. Então, essa que é a questão aí. E vamos que vamos. Só para finalizar e complementar a sua resposta, o lucro também ele é uma consequência da tomada de risco, né? Assim, se tomou o risco. Quando se falava em pré-sal 15, 20 anos atrás, era quase como se falar em mandar um homem para a Lua, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas são 3 quilômetros de água, deve ter mais uns 2 quilômetros de sal. O ponto que você está fazendo, quer dizer, a sociedade brasileira fez um grande esforço de colocar capital de risco nesse negócio e agora esse lucro é o resultado disso, é a volta desse investimento lá atrás. Então, se não estiver dando lucro, é porque aquilo tudo foi mal feito. Então, tem que agradecer e não reclamar. É isso aí. Foi uma tomada de risco. O lucro ele é uma remuneração pelo risco incorrido. Eu acho que numa sociedade é importante que tenham pessoas que tomam risco. Se a gente não tomasse risco, certamente não estaríamos nesse grau de evolução como humanidade mesmo. Então, o lucro ele é uma forma de remunerar quem tomou um risco, no caso da Petrobras ali, perfurar petróleo 5 quilômetros para baixo da superfície é um risco muito grande, era algo inimaginável que foi muito bem sucedido e a consequência disso é o lucro e esse lucro deveria voltar para a sociedade na forma de dividendos e daí a sociedade fazer com esses dividendos aquilo que ela acha que é melhor através de programas sociais. Marcelo, muito obrigado, sempre te parabenizo aí pela sua atuação como conselheiro da Petrobras, espero que você fique muitos anos aí no conselho da empresa. Obrigado, um abraço, até logo.